Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o Fluminense, né? Assunto aí, né? Tem muito assunto para Pascoal, né? O Flamengo venceu, né? Ficou ali na vice-liderança novamente. Mas a expectativa, pessoal, é pelo o grande retorno de Pedro, né? Claro, pessoal, a gente sabe que Pedro ainda tá fora de forma, Pedro ainda tá fora de ritmo, ele ainda tá precisando de mais minutos, né? Para fazer grandes jogos, mas mesmo assim foi importante para o jogo, foi decisivo. E, pessoal, parece que o Flamengo tá tentando trazer um jogador de peso da Europa, né? E a mídia, sem sombra de dúvida, né? Fica espantada com o poderio do Flamengo. Mas o Flamengo é isso mesmo, pessoal. O Flamengo, eu não sei porquê, parte da mídia ainda fica assustada com o Flamengo, né? O Flamengo é esse time, vai no mercado, traz grandes jogadores, né? Recupera grandes jogadores, como é o caso de Pedro. Eu faço uma pergunta. Se esse caso de Pedro fosse em qualquer outro time, será que tinha jeito? Por exemplo, fosse do Corinthians. Aí, Memphis Depay faz o que quer. Precisou de um puxão de orelha, errou? Não sei, né? Só quem pode dizer é ele, é Felipe Luiz, mas tudo resolvido, vai para os jogos, vai ser importante e tem reforço de peixe chegando aí, pessoal. Tem Carrascal, não é só Carrascal não, tem mais, né? Então é isso, vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, vamos lá. O Flamengo melhora, pressiona mais de intermediária já a entrada da área. Teve um momento do jogo que ficou todos os jogadores, só o Rossi no campo de defesa, porque é o goleiro. O resto da intermediária é o estilo de jogo defensiva do Fluminense, ofensiva do Flamengo. Segundo com tempo, todos os jogadores do Fluminense ali, naquele espaço ali. Mas eu ia te perguntar, será que, por exemplo, o Felipe Luiz não tenha, não que não tenha capacidade, não é isso, mas não tenha coragem de entrar com uma forma diferente? Porque nós estamos vendo aqui, tem a escalação, você vai entrar com 3 zagueiros, você põe um atacante na frente, não, mas o Arrascaeta chega, sim, mas o time do Fluminense vai estar inteirinho lá atrás. Põe 2 jogadores para prender 2 zagueiros, o Thiago puxa uns... Criar uma situação por isso nova. que eu respondi para ele, eu acho que teve mais sorte do que juízo. O trabalho tático, eu não acho que foi bom. Hoje em dia, inclusive as substituições. Sim. Hoje em dia, se você observar, faz lembra aí, põe aí na sua cabeça os jogos do Flamengo, se você observar, o Flamengo é o mesmo todos os jogos. Rouba a bola, marca a pressão, aí quando não consegue marcar a pressão, você tem os mesmos movimentos, os dois volantes aqui, o Jorginho tentando jogar, o Arrascaeta que chega um pouquinho mais no plata ou no centroavante, e o Luiz Araújo e o Cebolinha. São as mesmas coisas. Se você vai jogar contra o Flamengo hoje, você sabe. Se você souber, né, vamos dizer assim, se posicionar, é lógico que a qualidade do Flamengo, os jogadores são muito bons. Mas aí entra também a questão do treinador de entender. Do outro lado, eu vou ter um time que vai se retrancar, vai fechar, vai tirar os espaços. Já está muito claro. Você tem as suas limitações. Eu vou preencher um pouco mais ali na área, porque talvez eu chame um jogador de, um meio campo, ou um lateral, ou o zagueiro, o Thiago já não vai ficar tão tranquilo na zaga, porque tem 2 atacantes ali, ele vai ter que ficar mais esperto para poder. E aí vai ter a possibilidade do 1 contra 1. Aí você tem a possibilidade do 1 contra 1 aqui pelos lados, você pode mudar jogador. Eu não sei, eu acho que o Felipe precisa começar agora a provar outros sistemas de jogo, outras maneiras de você jogar. Você tem o Pedro, o Zinho falou do Juninho. O Juninho entrou bem, mas você tem o Pedro e o Juninho. 2 jogadores que, né, você pode colocar o Pedro lá, o Juninho correndo por dentro para preocupar um pouco mais o volante. Eu acho que essas variações o Felipe precisa encontrar e da forma mais rápida possível, porque você já está começando a entender que o Flamengo é aquele time que você tem determinados movimentos que se você se posicione. Hoje todos os times têm análises de desempenho, scout, GPS, quem passa, quem recebe. Polêmico GPS. Quem isso, quem aquilo e tal. Quem recebe essa bola, qual é o melhor passador, em qual a região que ele recebe mais a bola, qual é o movimento que ele faz. Ou seja, você tem todos os mecanismos para inibir esse jogo do Flamengo. Cabe ao treinador agora, que tem possibilidades com as variantes dos jogadores que tem, porque são jogadores versáteis. O Luiz joga por dentro, joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, você tem Pedro, você tem a Arrascaeta que pode jogar lá. Do outro, né? Sim, então assim, eu acho que o Felipe precisa começar a ter uma variante aí. Agora, Pascoal,
impressionante para quem estava assistindo o Fla-Flu, além da qualidade do Pedro, que todo mundo conhece, pô, o cara é o maior artilheiro do novo Maracanã, né? Tem 98 gols marcados no novo Maracanã. Inúmeros e a média de gol dele nos últimos 4, 5 anos, jogando aqui no Brasil, é a maior. Jogadores. Na batida de 30 gols por temporada. O ano passado ele jogou 6 meses e fez 30 gols. Sim, ele foi artilheiro do campeonato até o finalzinho ali, quando o Yuri atropelou. Fez 31 na temporada, indo até o final da temporada. Ele em 6 meses fez 30. Sim. Essa é a diferença do Pedro. Agora, ontem era muito visível que a entrada dele transformou a energia do estádio. Mudou o jogo completamente. Não só pelas coisas que ele fazia em campo. A arquibancada mudou, a arquibancada pegou fogo. A entrada dele no clássico era muito necessária. Olha lá, o Pedro jogou apenas 23 minutos, isso somados, claro, os acréscimos do Fla-Flu. Teve 5 ações na área rival, finalizou 3 vezes, no alvo 2. Eles falam daquilo que eles colocam em campo para poder... O poder de argumentação tem que ser igual ao que está acontecendo dentro do campo, né? O Flamengo não tem optado por um centroavante porque o Felipe entende que tem que girar todo mundo ali na frente. Eu penso diferente, porque o Flamengo tem um centroavante diferente dos outros. O Flamengo é o único que tem um centroavante que te entrega 40 gols, 30 gols por temporada. Então você precisa desse cara. Então, peraí, quando eu tenho um centroavante que faz 30 gols, 40 gols por temporada, eu preciso acionar esse cara. Eu concordo, aí a minha situação é um pouco difícil, né? Concordo com o Zinho, porque assim, você tem que acertar essas pontas, né? Você tem que juntar isso aí. Ô Pedro, vou chamar você aqui, vamos conversar aqui, eu com você e tal, porque você tem que sentar e conversar com o cara a cara com ele e falar aquilo que você pensa, e ele vai falar o que ele pensa e vocês vão sair no acordo. Não vou fazer igual o Pedro falou o que pensa, né? Você quer colocar primeiro o Felipe ou o Pedro falando ontem depois da vitória? Fabrício, o que você acha? Sérgio foi... Vamos no Felipe primeiro? Ele falou, vocês resolvem aí o problema. A gente vai colar o Felipe Luiz no Pedro, declarações de ontem pós-vitória com um gol do Pedro. Não foi, Felipe? Um pouquinho a fita, vazamento supostamente obra de José Boto, para o jornalista Mauro César Pereira. A história começou ali e acabou causando uma crise tremenda nas internas da Gávea. Gávea não, do Ninho, não é mais Gávea, né, Zinho? Como é que ficou o Zé Boto nessa história? Bem mal, né? Tá bem ele mal? Mais aí nesse meio dessa turbulência toda. Ele deu muitas entrevistas, né? Falou muito de como seria a gestão dele. E se esse episódio aconteceu, né? Porque o Mauro César colocou, né? Uhum. Ele não deu nome aos bois, mas ele divulgou os prints a partir do momento que o Flamengo negou que a direção havia pensado em se desfazer do Pedro. Certo. Então, assim, é difícil até pra gente ficar falando se é o Boto se não tem a prova, né? Do nome dele. Mas eu acho que, de qualquer maneira, e foi a minha fala inicial, não isentando o Pedro e o Felipe Luiz do acontecido... Até agora o Boto não se pronunciou. Eu não isento eles dois, mas eu acho que isso não deveria ser exposto da maneira que foi pelo Felipe Luiz numa coletiva. Pesadíssimas falas do Felipe Luiz. Não foi só técnica, como o Felipe Luiz diz. Eu já falei, quando eu falei foi a parte técnica. Não foi só técnica, foi disciplinar o que o Felipe Luiz falou. Deboche, beirou o ridículo. Ele não falou só de parte técnica. Foi esse o meu argumento de não concordar da maneira que ele conduziu, Felipe Luiz. Eu acho que ele só vai ao ponto de opção minha, os treinamentos não me dão a certeza que ele está melhor do que eu estou colocando, eu sou o treinador, sou o gestor e nesse jogo ele não vai, ponto, acabou. Aí ele subiu o tom, colocou o Pedro numa situação que a opinião pública de 95% foi de massacre ao Pedro.
O Pedro foi exposto. Se você pegar todas as comentários de internet, mídias sociais e em programas esportivos, 95% foi detonando o Pedro, sem saber a versão do Pedro. Que isso que eu acho que é errado. Você pode ver uma entrevista e uma colocação de um treinador, de uma diretoria, mas você não pode já julgar e condenar um jogador sem saber o que ele está sentindo, qual é o sentimento dele, o que ele tem que falar sobre isso no dia a dia. E o Pedro foi massacrado. Eu acho que não. Eu vi muita gente falando, tá certo, é isso mesmo, Felipe Luiz, tem que expor mesmo, tem que falar, para de mimimi, garoto mimimi. Aí começaram a puxar a entrevista de Davi Luiz, que você tem que saber o contexto dessa entrevista. Por que o Davi Luiz deu aquela entrevista? Puxaram que o Dorival também falou. Puxaram até querendo justificar uma agressão do preparador físico. Puxaram só a parte que interessava, né? Não é um absurdo até o final, isso. Né? Vinha à tona uma coisa de um cara que agride uma outra pessoa. Tá vendo? Mas tem que saber por que o cara agrediu. Não tem justificativa. Agredir, dar um tapa na cara de um outro cara. Não existe isso. Isso aí também eu concordo. Mas ele é ruim, não queria aquecer, né? O Pedro não quis aquecer. Não é isso, não. As pessoas falam sem saber o que é o dia a dia de um clube. Mas foi isso. É muito fácil você sentar numa mesa ou você pegar isso aqui e ficar escrevendo sem você ter vivido. Você viveu lá dentro de um clube? Você sabe como é que é um dia a dia de um clube? Você sabe como é a gestão de 40 homens? Você não sabe, cara. Aí é muito fácil pegar aqui e detonar o cara. Por isso que o Pedro falou ali. Poderia ser tratado internamente um assunto que foi interno. Você viu o Pedro xingando o Felipe Luiz no jogo? Você viu o Pedro saindo do jogo cometendo uma atitude, tendo uma indisciplina para o público todo do Maracanã ver e a imprensa ver? Vocês viram isso? Foi um assunto que foi interno lá. O Felipe Luiz não gostou do jeito que ele estava treinando, acha que o comportamento dele faltou com respeito aos atletas, tanto é que ele fala na coletiva, Pedro, ele tem que se desculpar primeiro aos jogadores, e ele fez isso, juntou o grupo. Então eu acho que é o seguinte, julgaram o cara sem saber, já detonaram sem saber, e eu em momento algum falei contra a capacidade que o Felipe Luiz tem como treinador. Eu achei que a conduta dele nessa gestão foi errada. E coloquei a responsabilidade e continuo colocando na diretoria. Porque a função do Boto, eu não sei se foi ele que vazou, não sei. Tá, diretor, mas ninguém fala o nome ou mostra quem foi. Mas, com todos os acontecimentos, o Boto tinha que vir sim. Convocar uma coletiva e determinar o que tem que ser feito. O que foi mostrado... Desculpa, Zé, até para passar a palavra para vocês, para concluir isso, que eu também estou cansado de falar sobre esse assunto, porque o BAP não se pronuncia e nem o Boto. E que são os gestores, que são os administradores, que prometeram uma coisa profissional. E o que eu estou vendo aí não é profissional. Não, o que eu ia falar... Não podemos passar a mão na cabeça de jogador. Ele errou, ele reconhece, ele assumiu o erro. Simplesmente assim, ele assumiu o erro. Então é bater a poeira, assumir o erro, ver que errou. Ok, Felipe Luiz pode ter exposto uma situação que poderia ficar só interna. Também concordo. Mas chegou um limite ali que Felipe Luiz não aguentou mais e soltou, né? Não aguentou, mas não vamos passar a mão também, né, pessoal? Não vamos passar a mão na cabeça de jogador. Nunca. Mas aí, Prial, eu pego a primeira entrevista do Boto. Aqui não vai ter mais X9, vamos fechar o ninho, não vai ter mais informação. Foi o que ele falou, não foi? Nas primeiras entrevistas? Só para completar. Se alguém estiver falando do meu nome, ele tem que vir a eu sou Madueta e eu vou ficar quietinho? Sim. Mas aí agora é o problema. Toda a coletiva, e vocês lembram que eu falei isso aqui. Eu estava ali atrás do Pascoal no telão. O Felipe Luiz trouxe uma responsabilidade para ele que não era dele e agora toda a coletiva ele vai ter que responder sobre isso. Depois desse gol do Pedro, como é que fica a situação sobre escalar de início ou não, Pedro?
O Felipe vai ser mais pressionado para isso? Não, eu acho que assim... Pela torcida? Pela torcida, porque assim, o futebol, cara, traz essa paixão. Você algumas pessoas perdem a razão. Que eu acho que o torcedor é admissível isso. Sim. Não tem problema nenhum. O torcedor é a razão do futebol. Tem todo o direito, né, com a paixão dele, ganhou, tá feliz. Tá... Eu recebo mensagem. Tá criticando hoje, amanhã ganhou o jogo, já mudou, já é o melhor do mundo. Verdade. Agora, os profissionais, ou da imprensa, ou do clube, tem que ter cuidado com o que fala. E outra, reconhecer que você errou não tem problema nenhum, não. Pedir desculpa. Não tem, não. Eu acho que o Felipe Luiz podia pedir desculpa também. Olha, eu subi o tom um pouco. Cobrei, o Pedro não estava correspondendo, não teve uma disciplina ali, mas eu subi um pouco o tom. Eu acho que um pouco da fala do Pedro também é para a declaração do Felipe Luiz, que foi muito forte. E volto a falar, é um cara que acabou de ser jogador, tá tendo essa função de uma gestão, tinha que ter um suporte da direção do clube para ele não se desgastar com isso. Não tinha necessidade. Tem a necessidade, sim. Agora, o Pedro fez o gol, não é por isso que ele tem que ser o titular, não. Ele é o treinador e tem todo o direito no treinamento. O Plata vai voltar? Não sei. Mas o Bruno Henrique vai voltar. Sim. Red Bull Bragantino, quarta-feira em Bragança. Se o Pedro não começar jogando, eu não acho nenhum absurdo, não. Felipe Luiz é o treinador, sabe o que ele quer pro jogo, vai analisar o adversário. Em cima dessa análise, ele vai montar o que ele acha de melhor. E é a função dele, ele tem todo o direito. O Pedro tem que cumprir, trabalhar, treinar e ir pro jogo. Agora, você ser exposto da maneira que foi publicamente, eu dou razão ao Pedro dele estar abalado, abatido e se sentiu injustiçado. Essa história está perto do fim, Pascoal? Você acha que essa ferida está próxima de ser estancada ou ainda... Quarta-feira ele entra jogando, faz mais um gol e resolve. Entra jogando, porque daí seria um contrassenso também. Se no domingo o cara é a quarta opção, na quarta, por causa de um gol, ele vira a primeira? Mas não é questão de um gol. Mas se a gestão está sendo diferente... Não é questão do gol. Se a gestão está sendo diferente, ele não tem que entrar jogando mesmo, não. Mas tem que entrar o Juninho. A questão é completamente diferente. O Bruno Henrique, né? É você ter um cara que define jogo. O Flamengo tem um cara que define jogo. Um cara que... mas tinha ele antes. Tinha ele antes, mas as declarações, as manifestações, tudo foi equivocado. E você tem toda a razão nisso aí. Tá tudo equivocado nisso. Tudo equivocado. Porque assim, o Boto chega no Pedro e fala para ele: Pedro, isso aqui não fui eu, não tenho nada a ver com isso. O Felipe Luiz chega para ele: Pedro, eu passei do limite, desculpa, entendeu? O desculpa é bom você pedir, não é feio, não. Não tem, não é o treinador que não fica inferiorizado em pedir desculpa pro jogador, porque pode acontecer, em um momento ou outro você pode errar. Agora, o Pedro entrou, você viu como é que o estádio funcionou? Vocês perceberam o estádio? Cresceu. É exatamente o que eu falei agora. Cresceu. A energia do estádio mudou. Você viu como é que o Pedro se comportou na partida? Ele brigou por todas as bolas. Todas as bolas que ele pegou, ele brigou por ela. Pascoal, o Felipe precisa deixar bem claro também que é o seguinte: o Pedro não vai ficar dando carrinho no lateral, correndo atrás de zagueiro. Não. O Pedro, diretor? Qual é o outro diretor do futebol do Flamengo? Ele é o diretor do tapa-vazamento, né? Mas qual é o diretor? Ele é o cara. Ele é o cara, ele que tem que vir a público e conversar. Saul. Me interessa. Me interessa. Aí, pessoal. Jogador que já viveu o seu auge, né? Apesar de não ser velho, tem 30 anos, mas já estava naquela fase de ser emprestado, foi emprestado por Chelsea, foi emprestado por Sevilha, no Atlético de Madrid. Atua em diversas posições, ele é bem versátil, joga de volante, de meia esquerda, meia central, pode ajudar. Eu acho que ele é um jogador que pode fazer a função do Gerson, né? Porque o De La Cruz eu não sei, o De La Cruz está numa, sabe, tem um momento na carreira do jogador que ele se machuca muito, e o De La Cruz foi se machucar muito no Flamengo, no River ele não se machucava. Está se machucando muito no Flamengo. Eu acho que esse é um cara que pode entrar e dar esse tom. Ele com o Jorginho ali na composição de meio. Não sei qual vai ser o volante, o Alan voltou a jogar bem. Jogaram junto, né? Também. Ele e o Jorginho. E jogou com o Felipe Luiz também, no atrás. Jogou com o Felipe Luiz. Ele eu acho bom jogador. É um jogador que não é só um marcador, é um jogador que tem muitas opções ofensivas. Ele é até
mais ofensivo do que propriamente uma mais segundo, terceiro volante, dá para jogar com o Jorginho ali, dá para jogar a trinca de volantes que o Flamengo tinha, dá para ser recomposta com o Saul. Eu me interessa, esse eu tô querendo. Esse eu tô querendo, porque o Palmeiras perdeu o Rios. Dois jogadores pro setor de meio campo, né? O Palmeiras perdeu o Rios. Não é que ele seja igual ao Rios, mas é um jogador que chega tão bem na frente quanto o Rios, finaliza tão bem quanto o Rios. Carrascal e Saul, será que serão... Carrascal é meia. Mas assim, dois jogadores pro setor e meio campo. Mas o Carrascal é mais para a função do debochado. Né? O Carrascal é mais meia pro debochado. Não vão trazer um centroavante, será? Para quem? Pro Mengão? Com o Pedro jogando? É uma provocação. Com o Pedro em campo? Pascoalzinho, Puxa vida. muito agradecido. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Zé, é um prazer ter você aqui, que a gente fica aqui, ó, nessa conversa. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí a atuação do Flamengo frente ao Fluminense, né? O Flamengo vencendo, né? Fazendo um bom jogo na medida do possível, mas o assunto aí foi a questão de o espanhol Saul já poder chegar no Mengão e também é o retorno de Pedro, né? Sem sombra de dúvida, né? Quando se fala de Pedro, é aquele jogador que todo torcedor sabe que uma hora ou outra, pessoal, ele vai começar a desenvolver um bom futebol. Isso aí é... Eu acho que Pedro tá... Claro, a gente percebeu no jogo de ontem, ele entra pesado, tá fora de ritmo, não tá com aquele entrosamento que ele tinha antigamente com seus companheiros. Inclusive, eu acho que a tendência é ele ficar de fora do jogo aí contra o Bragantino. Mas, pessoal, quando Pedro começar a jogar, quando Pedro começar a participar desse time do Flamengo aí, quando eu digo participar, ele entrar todos os jogos. Ele tem que entrar todos os jogos, né? Uma coisa que eu acho que o torcedor flamenguista não vai aceitar é entrar Juninho e Pedro ficar no banco. Pelo amor de Deus, pessoal, não vamos fazer como Tito fazia, né? Tito colocava Juninho e deixava Gabigol no banco, né? Pra mim, Juninho não é jogador do Flamengo, já disse aqui várias vezes. Mas eu acho que Pedro, aos poucos, eles vai voltando àquela boa forma dele, né? A tendência é que ele, aos poucos, vá jogando e jogando bem. O torcedor tá animado, né, para essa recuperação. Como eu disse, eu acho que nesse jogo aí, nesse jogo contra o Bragantino, ele não vai vir para o jogo. Não acredito. Acho que ele não vem para o jogo, até porque é um jogo rápido, né? É um jogo onde se quer muita velocidade, né? Na parte ofensiva. Na parte ofensiva, principalmente, né? Tanto para atacar quanto para defender, né? Então eu creio que para esse jogo aí, contra o Bragantino, ele vai ser reserva. Ok, podendo entrar no segundo tempo, né? Como entrou e foi decisivo. Mas é como eu digo aqui, pessoal. É importante? É importante Pedro estar sempre entrando, né? Para começar a pegar ritmo, começar a entrar em forma. E quando ele estiver em forma, é titular absoluto. Não tem muito o que saber, não. Quando Pedro entrar em campo aí, quando ele for decisivo, quando ele começar a jogar bem, ele vai ser aí titular absoluto, pessoal. Não tem um atacante. É o cara que faz 30 gols. Simples. Todo mundo sabe que Pedro faz 30 gols. Então, sem sombra de dúvida, eu creio que ele vai começar a desenvolver um bom futebol, né? E sobre as contratações do Flamengo, o Flamengo não para, né? Se fala muito em Carrascal. E agora tem o espanhol, né? O Flamengo surpreendendo e podendo fechar aí com o espanhol. Poder não, já se fala aí, né? Fabrício Romano, né? Que é um cara muito conceituado. Vazou uma informação e ele já chega aqui no Flamengo na quarta-feira, né? Sem sombra de dúvida, é um jogador que é um espanhol que tem bons números, né? No Atlético de Madrid. Se fala muito bem dele. Eu acho que é um bom jogador, né? Vamos esperar, né? Vamos dizer aqui que se empolgar, né? Como a gente sempre diz, né? Um jogador excelente, isso e aquilo, e de repente o jogador chega e não consegue desenvolver um bom futebol. Então, vamos esperar, vamos deixar ele chegar aí, vamos ver até onde vai dar, né? Mas sem sombra de dúvida, né? Pelas informações que a gente tá tendo, eu acho que é um jogador que chega ali para assumir a posição de Gerson, né?
E sem sombra de dúvida, é um jogador que vai ser fundamental, né? Saúl joga no Atlético de Madrid, já jogou com o Jorginho, já jogou com o Felipe Luiz. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, ótima notícia para o Flamengo, né? Ótima notícia, né? A gente espera que se ele realmente chegar, que seja importante, né? Que seja decisivo. Sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo está sempre naquela de poder contar com alguns jogadores importantes, né? É um jogador europeu, tem uma cultura totalmente diferente daqui, da brasileira, né? Você sabe como é. Então eu acho que é um jogador que vai chegar. Joga de 3 posições, pessoal. Primeiro volante, segundo volante e de ponta. Então é um jogador que pode jogar na de Jorginho, pode jogar na de Dela Cruz, pode jogar um pouco na de Arrascaeta e pode jogar lá na de Gerson, né? É um jogador assim que geralmente os times de futebol brigam bastante, né? Porque é um jogador fundamental, joga em várias posições. E sobre Pedro, eu não vou tocar muito nesse assunto, que pra mim aí é assunto encerrado. Pedro errou, Felipe Luiz errou, Guto errou. Eu acho que todo mundo assumiu os seus erros. Vamos lá, primeiro erro foi Boto, vazar uma informação que ele não queria que ninguém vazasse, ele mesmo vazou, errou. Depois teve o erro de Pedro de fazer birra nos treinamentos, não querer treinar, e depois teve o erro de Felipe Luiz expor tudo, né? Mas eu acho que sirva de lição, para todos, né? Para Boto, para Felipe Luiz, para Pedro, e não venha cometer mais esses erros, porque eu acho que só quem perde é o Flamengo. Já dizia Jorge Jesus, o Flamengo é o único time do Brasil, do mundo, que é o único time que é capaz de perder para ele mesmo, né? E eu também concordo, né? É nessas situações aí que a gente vê que o Flamengo vira uma tempestade num copo d'água, né? Então, e sirva de lição, né? Eu acho que Boto é um cara que tá chegando agora, ele não tem noção, tá começando a ter noção agora. Eu tenho certeza que aos poucos ele vai aprender, mas foi bom também por uma parte aí para Pedro puxar a orelha, o cara entrou e decidiu, né? Então é isso. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.